3, 2, 1 e... claquete. Não, sem infarto. Amados, um enorme bom dia para vocês, ok? Um enorme bom dia para vocês. Passando para dizer que semana que vem não teremos mais problemas de internet, tá bom? Graças a Deus. Ué, vai ser estabelecida uma rede mesh aqui, uma rede que vai pocar o sinal para todo lado. Então, aguenta aí só mais um bocadinho, tá? Que a gente vai... É porque você tá gordinha, minha filha. Participação especial aí. Da minha gorda. Esse é o recado, ok? Recado número 2. Estamos estudando o movimento harmônico simples, O sistema massa-mola, correto? Correto. Correto. Nós vimos também as equações do movimento harmônico simples para o sistema massa-mola, correto? Correto, Simon. Correto. Que bonitinho. Correto. Então, repare, o que a gente vai fazer hoje é simular o movimento harmônico simples enquanto um movimento senoidal ou cossenoidal, enquanto uma função de onda. Perdão. Quero que você perceba esse movimento como uma função de onda tal qual ele é. Vou fazer um desenho aqui muito rápido, nem precisa copiar, ok? Mas se você colocasse aquele sistema massa-mola, molinha presa a uma massa no teto, puxasse ele para baixo e soltasse, você veria ele em várias posições. Ora, admitiu o Gusto aqui, ora, o sisteminha aqui, ora, o sisteminha aqui, ora, o sisteminha aqui, ora, o sisteminha aqui, bem comprimido. Depois ele ia começar a esticar novamente. Ó. Isso aqui é o mesmo pêndulo. Você veio aqui, puxou ele para baixo e soltou, ele vai ficar... E por aí ok? Meu Deus, espera aí que tem um poema aqui. Neymastê, misericórdia, velho. O pai tá como? Então, esse é a nossa mola, o sistema massa-mola oscilando, e eu poderia continuar, adulto Ney, e eu poderia continuar desenhando o movimento, e você veria algo assim, segundo ano. E por aí vai. À medida que essa mola vai, volta, vai, claro, é uma mola só. Eu só estou desenhando as possibilidades, as posições dessa mola numa linha reta, para você identificar que ela também se movimenta tal qual uma função de onda. Olha a onda, chap, chap. Então, se você observar aqui, nós temos uma onda. E que equação é essa? Ou melhor, que função é essa na matemática? Seno e cosseno. É a função senoidal e cossenoidal. Não dá para explicar isso aqui com função do primeiro grau, não dá para explicar isso aqui com função do segundo grau, com função hiperbólica, com função elíptica, não dá. A única função que expressa esse movimento é uma função senoidal ou cossenoidal. E é isso que a gente vai mostrar para você hoje, que é possível trabalhar com esse movimento de vai e vem em torno de um eixo através de uma função de onda, ok? Função essa que pode ser explicada tanto por esse movimento, quanto também por esse movimento. É o movimento circular. Porque não sei se você concorda comigo, isso tudo eu vou apagar para fazer maneirinho depois, tá? Exceto esse desenho de cima. Não sei se você concorda comigo, mas olha que legal, só para você entender. Suponha essa bolotinha em movimento circular. Você concorda comigo que à medida que essa bolotinha se movimenta,
ela gera uma sombra no chão? Simon. Aqui, quando ela está naquela posição, ela gera uma sombra aqui. Dá para enxergar aí? Quando ela está nessa posição no alto, ela gera uma sombra no meio. Quando ela está nessa posição aqui, ela gera uma sombra aqui. Não sei se você concorda, mas enquanto a bolotinha vermelha se propaga em movimento circular, indo, a bolotinha azul se propaga num movimento retilíneo, indo. Quando a bolotinha vermelha passar aqui por baixo, voltando, a bolotinha azul, que é a sombra dela, vai voltar também. Então, quando a bolota vermelha vai, a azul vai. Quando a bolota vermelha volta, a azul volta. Enquanto a bolota vermelha vai fazendo um movimento circular, de vai e volta, a bolinha azul fica fazendo um movimento retilíneo aqui no chão, de vai e volta. Então, dá para você perceber que os dois movimentos têm uma ligação. Só que enquanto o vermelho é circular e uniforme, o azul é harmônico simples. Vai e volta em torno de um eixo central. O que eu vou ensinar para vocês hoje? A englobar esses dois movimentos, ok? É isso que a gente vai fazer. Trabalhar com as equações do movimento harmônico dentro das equações do movimento circular. Então, moçada, é algo que vai necessitar muito do seu primeiro ano. Você já viu na nossa aula de semana passada o que aconteceu com as equações de força elástica, força resultante, energia cinética, energia potencial elástica, correto? Agora a gente vai trabalhar em função do movimento circular uniforme, velocidade tangencial, velocidade angular, aceleração centrípeta, show? Tudo isso está vinculado dentro da nossa matéria. Então, é uma junção mesmo, explicar o movimento harmônico com base na mecânica newtoniana, né? Força, energia e movimento circular. Então é muito interessante. Quando você vê as coisas linkando aí no seu cérebro, você fala assim, nossa vida, é muito interessante o que está acontecendo aqui, matematicamente falando. É muito elegante mesmo o que está acontecendo. Me empolgo muito com essa situação. Alguma dúvida com relação ao movimento circular e a projeção? Ficou clara essa ideia da projeção aqui? Ou alguém ainda teve alguma dúvida? Né? Quando a bolinha vermelha está indo, como se tivesse uma sombrinha dela aqui no chão. Quando ela está voltando, como se tivesse uma sombrinha dela aqui no chão. Também, ok? Como que está essa brincadeira aí? Podemos passar à frente e, de fato, começar o estudo do nosso quadro? Sim ou não? Estou por conta de vocês aí. Alguém aí? E aí, moçada? Tudo tranquilo? Podemos iniciar aqui sossegado? Fala comigo aí, por please. Ô, Simon, por mim, sim. Sim? Então eu vou por sua conta e risco. Hein? Ô, Simon, jogou responsabilidade para mim, que é isso? Ó, duas relações eu vou mostrar para vocês hoje. Duas relações. Primeiro que, se esse movimento ele é periódico, né? O que é periódico, Simon? Poxa, é um movimento de vai e vem em torno de um eixo central.
Então é claro que existe um tempo para ele ir e voltar. Como nós chamamos isso de oscilador, o que é isso, Simon? Oscilador massa-mola. O oscilador massa-mola é aquele que vai e volta, completando uma oscilação completa, uma volta completa. Repito, o oscilador massa-mola é aquele que vai e volta, completando uma oscilação completa. Ou seja, é um movimento periódico que se repete com o tempo, de período em período. Vai e volta, pois vai e volta, e por aí vai, ok? Então, isso é o movimento periódico. Então, é claro que nós vamos calcular hoje o período, né? O tempo que ele demora para ir e voltar completamente, ok? Isso é o período de uma oscilação completa, que nós chamamos aí, então, de um movimento periódico do oscilador massa-mola. Né? Em alguns livros, sistema massa-mola, em outros livros, oscilador massa-mola. Tanto faz, já que ele oscila, ok? Então preste muita atenção no que eu vou mostrar agora, são duas coisas em uma, ok? Vou desenhar para você o sistema do nosso oscilador aqui, de forma, como é que a gente representa isso? De forma esquemática, né? A molinha ali para você, crua, né? E aqui em torno, nossa, como eu queria agora ter aquela reguinha que faz circunferência perfeita, ok? Nós vamos ter aqui em volta a circunferência, para dizer justamente para você que existe aqui, e eu vou fazer de vermelho, tá bom? Vermelho e preto, porque o azul na outra figura ficou mais fraco. Eu vou colocar para você que existe aqui essa bolotinha que vai desenvolver o movimento circular, ok? Em torno das posições. Pronto. Aqui no meio é o ponto central, o ponto que a gente tem chamado de equilíbrio, tá bom? Então vou colocar ele aqui como sendo o ponto O, perfeitamente, e quero que você entenda o seguinte: quando nós pegarmos essa mola que estava aqui na posição de equilíbrio, ok? E esticar ela para cá e soltar, essa mola vai ficar fazendo um movimento de vem, vai, ou vai e vem, tanto faz como você vai chamar, ok? E claro, quem pode representar essa mola indo e voltando é uma bolinha num movimento circular tranquilamente. É só para você entender que eu posso trabalhar com o movimento circular e com o sistema massa-mola, conforme eu comecei a explicação na aula passada, ok? Uma das coisas que a gente precisa trabalhar aqui, Simon, quando essa bola sair daqui e chegar até aqui, vamos colocar bem aqui, ó. Eu não sei se você concorda comigo, mas no momento em que ela estiver aqui, ela vai ter aqui no solo uma posição, que a gente vai chamar aqui, vou botar bolinha preta, tá? Eu falei que ia colocar em preto e acabei não colocando. A gente vai dizer que é como se nesse momento a mola eu tivesse soltado o bloquinho e o bloquinho estivesse passando por essa posição. Então, quando o bloquinho estiver aqui, nessa posição, a bola do movimento circular está ali em cima. Quando essa bola do movimento circular estiver aqui, o bloquinho vai estar no meio. Quando essa bolinha chegar aqui, o bloquinho vai chegar aqui. E assim por diante, ok? Vamos até fazer aqui bloquinho, para ficar mais fácil da gente compreender, ok? A nossa figura. Topzera, negão.
Topzera. Então preste atenção. Nesse momento em que esta massa está aqui, em relação ao ponto central, ela não tem uma deformação? Que nós vamos começar a chamar a partir de agora de elongação. É aquela deformação X. Então, quando o cara perguntar para você, depois de tantos segundos, aonde vai estar o oscilador massa-mola? Ele quer saber a posição que ele vai estar. E a posição que ele vai estar, nesse momento, é essa daqui, mano. É essa daqui, ó. Essa é a posição que o nosso sisteminha está. X é a deformação, é o quão longe ele está da posição de equilíbrio. Você está ligado? É a posição que ele vai estar aqui, a distância da posição de equilíbrio. Simon, como é que eu consigo visualizar isso? Bom, de forma muito simples, se você ligar a posição de equilíbrio até aquela esferinha lá em cima e fecharmos aqui um triângulo retângulo. Você consegue ver aqui um triângulo retângulo? Consegue? Com um determinado ângulo aqui, que a gente vai chamar de φ, ou fase, e daqui a pouco a gente vai explicar isso para você, por enquanto só deixa ali, φ ou fase. Amados, preste atenção, quando você soltou essa mola, essa massinha aqui, depois de um determinado tempo ela vai estar passando por aqui, depois de um determinado tempo ela vai estar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, enfim, para cada tempo ela vai estar numa posição diferente. É possível encontrar essa posição se você conseguir enxergar um movimento circular dando uma projeção aqui embaixo. Quando essa bolotinha estiver aqui, a sua sombra, a massinha, vai estar aqui embaixo nessa posição. Simon, e o Kiko? Vamos lá. Você quer descobrir o valor de X, não quer? Se por acaso você tiver o ângulo, né, esse ângulo que a gente está chamando de fase, dá para descobrir o valor de X? Se eu te der o ângulo, dá para descobrir o valor de X? Fala para mim aí, por favor. Ou precisaria de mais alguma coisa para descobrir a posição desse sisteminha aqui? Fala comigo. Se eu te der o ângulo, dá para descobrir o valor de X? Nesse triângulo retângulo aqui? Se você tiver a hipotenusa, Simon, você pode usar o seno. Mas se você quiser usar tangente também, se você tiver altura... Top! Top! Vou dizer quase top. A Juliana já indagou. Só o ângulo? Porque só o ângulo não tem jeito, né? Aí a Mari completou. Ou eu preciso da altura ou da hipotenusa. A altura aqui, vou falar a verdade para você, a gente não tem não. Tem até como descobrir, mas a gente não tem de cara. Mas a hipotenusa a gente tem. Sabe por quê, meus amados? A hipotenusa não é a distância do centro até a circunferência, até a extremidade. E eu não sei se você concorda comigo, mas do centro até a extremidade, a gente não chama de raio? Simon, raio, legal. Hipotenusa é o raio, Matheus Soares está falando aqui, perfeito. Só que no movimento harmônico, a gente não está chamando a palavra raio de raio. A gente está dizendo que do ponto de equilíbrio até aqui, que seria o raio, ou do ponto de equilíbrio até aqui no final, que seria o raio, a gente tem chamado de amplitude. Porque do centro até a extremidade da circunferência aqui, a gente chamou de X máximo. Na aula passada, você pode conferir aí no seu caderninho, que está aberto agora. X máximo. Só que eu disse, galera, X máximo também é chamado em física de amplitude. Então, a gente vai dizer que isso aqui é a amplitude, também conhecida como X máximo. Dessa maneira, meus amados, a amplitude será dada para você no exercício.
né? Um oscilador massa-mola oscila com amplitude de 50 centímetros. Opa, já tem uma amplitude. Então, se eu tenho a amplitude e se eu souber o ângulo fase, preste atenção, é possível encontrar a posição dela naquele momento. Usando o quê? Bom, eu tenho ângulo, hipotenusa e cateto adjacente, colado. Quando eu tenho o cateto colado, eu uso o quê? Cateto colado, cosseno, disse Maria Rita. Então eu posso dizer que o cosseno daquele ângulo é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Como eu quero o valor de x da elongação, eu vou multiplicar cruzado e vou dizer que x é igual a cosseno do ângulo. Ah, Simon, só isso? Mais ou menos. X é a cosseno do ângulo. Ah, muito legal, Simon. Então, se me derem a amplitude do sistema e falarem para mim a fase, né? O ângulo é chamado assim, tá bom, moçada? No movimento harmônico, né? Felizmente ou infelizmente é chamado de fase. Então ele pode muito bem virar para você e falar, né? Qual é a posição num movimento harmônico simples que oscila com amplitude tal, no momento em que a fase é, e ele vai te dar o ângulo, ok? Em radiano, tá bom? Já que a gente está trabalhando com um movimento circular, uniforme, em função do movimento harmônico simples. Então, é claro que esse ângulo vai ser dado em radiano, né? Em função daquele π, tranquilo. E você sabe muito bem tirar o cosseno de um ângulo, né? Se for um ângulo notável, está na cabeça. Se for um ângulo diferente, vai estar numa tabelinha, ok? Então, a gente vai procurar tirar esse ângulo daí, ok? Então, se eu te der a amplitude do movimento e a fase naquele momento, você calcula a posição daquele sistema massa-mola, daquele oscilador, né, harmônico, de forma muito simples. É só jogar na fórmula x a cosseno de fase. Então, eu vou chamar isso de ângulo fase, a de amplitude, a gente já sabe, né? Amplitude. E x, a gente está chamando de quê, moçada? Elongação. Por favor, não fique mais com a palavra posição na cabeça, tá? É comum pedirem a elongação. Elongação, olha que legal, é o quanto a mola está elongada, ou esticada ou contraída, tudo bem? Então, é assim que vai funcionar. Tranquilo essa primeira parte? Sossegado? Tranquilo? Ah, sabe, por enquanto sim, né? Vamos apelar? Mas tudo pior. Ah, sabia. Vamos apelar? Preste atenção, por favor, porque agora a gente vai dar uma radicalizada aqui, ok? Amados, eu disse para você que é possível calcular a posição ou elongação tempo a tempo, né? Se eu virasse para você e dissesse, peguei um oscilador massa-mola de amplitude 50 centímetros, aonde ele vai estar daqui a 1 segundo? Eu não te dei a fase, não. Eu só te dei aonde ele vai estar daqui a 1 segundo. Então, lascou, né? Como é que eu vou descobrir a fase, né, desse cara se eu não tenho a fase desse cara? Né? Como que eu vou fazer isso? Então, meus amados, tem como a gente descobrir a fase desse movimento. Ou seja, calcular a elongação em função do tempo. Eu não sei se você concorda, mas aqui não está em função do tempo, está em função do ângulo. Só que, graças a Deus, a gente sabe como calcular em função do tempo, usando, a Maria Rita aí, espertona, a velocidade angular. Ok? E eu quero explicar um negócio para você muito doido. Por isso, eu peço que você ou termine de copiar, ou tire, por favor, o printsons, para eu apagar tudo isso que está aqui, tá bom?
Isso é a forma que a gente utiliza para você chegar na equação. Então é importantezinho saber, né? Eu gosto muito de saber essas formas para na hora que você esquecer a equação, você sabe montá-la, né? Como a gente costuma dizer, demonstrá-la, chegar na equação para qualquer vestibular. Então gosto muito dos caminhos quando dá para explicar para vocês no ensino médio, né? Então esse é um caminho. Na hora que puder apagar, só me dá um ok aí. Quem tirou o print fala, tirei, já mandei lá. E aí vamos combinar melhor ainda, né? Para quem não puder apagar, manifeste aí, Simon, ainda não, estou terminando. Alguém printou? Fala, printei. Tirei foto. Ó, apagarei, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu fico com medo, velho. Fico com medo de apagar. Amados, preste atenção nisso aqui. Isso aqui, para quem pira na matemática, fica doido na matemática, ok? Olha isso aqui. Ai, pai, preste atenção. Imagina que, eu acho isso aqui muito doido. Pronto, vamos colocar aqui. Imagina que o nosso corpinho saia daqui e venha até aqui, ok? Você sabe muito bem, vamos ligar aqui, ó, que nesse momento, saindo daqui e chegando até aqui em cima, ele percorreu um ângulo, que a gente tem chamado de ângulo fase, ok? Mas se você pensar em deslocamento, S, delta S, posição em metros, quem sai daqui da posição inicial e vem até aqui na posição final, num movimento com velocidade constante, uniforme, ele tem uma equação horária de movimento. Nossa vida! Lá no primeiro ano você aprendeu como sendo só sorvete, ok? Muito fácil, né? Qual é a posição inicial? É tanto. Com a velocidade e o tempo, dá para eu descobrir qual é a posição final que ele vai estar. Aqui tranquilo. Tudo bem? Só sorvete, se eu tenho posição inicial, velocidade e tempo, dá para descobrir a posição final. Legal? Só que existe também uma equação que infelizmente a gente não costuma ver no primeiro ano, que é justamente do ângulo que ele percorre em função do tempo. Isso aqui é função horária da posição. Vamos lá? Função horária da posição. O que eu quero dizer para o senhor hoje é que também existe a função horária angular. Nossa Senhora! A função horária que permite você descobrir qual ângulo ele vai estar, ou seja, qual fase ele vai estar no tempo 1, no tempo 2, no tempo 3 e por aí vai. E a função angular, vou colocar aqui embaixo para você, é muito parecida com essa. Olha que legal. Ângulo final é igual a ângulo inicial mais, no lugar da velocidade v, Maria Rita já tinha falado para a gente, velocidade ômega. Quem é essa? Angular vezes o tempo. Olha que equação maravilhosa. Ômega final, né, desculpa, φ final, né? Fase final é igual a fase inicial mais ômega t. Se eu souber qual é a fase inicial, a velocidade angular e o tempo, dá para eu descobrir aonde ele vai estar angularmente falando. Essa aqui é a função horária, porque depende do tempo, ok? Do ângulo. Ou, se você preferir, da fase, já que a gente está chamando assim. Ô Simon, e o Kiko, né? Vou fazer o que com isso?
substituir na função da elongação. Olha que coisa maravilhosa. X é igual a cosseno de fase. Mas a gente acabou de aprender que a fase é esse trem todo aqui, ó. Então, substituindo lá dentro, a nossa equação vai ser x igual a cosseno. Quem que é a fase? Fase inicial mais ômega t. Meu Deus! Isso é uma equação de onda, Simon Silveira Andrade. Sim, isso é uma equação de onda e ela é bonita demais, ok? Infelizmente, galera de segundo ano, não tem o que fazer senão decorá-la, né? Não tem outro caminho para você senão decorar. A gente vai aplicar ela amanhã, tá bom? Vamos fazer atividade, tarefa. Eu falei assim, ah, tá, se eu souber a equação, então é fácil de resolver. Sim, é fácil, mas essa é a equação. O que eu quero que você tenha em mente, pegando carona no que a Maria Rita me falou, me impressionou muito essa velocidade angular que ela mandou ali. Escuta, x é elongação, top. A é amplitude, top. Cosseno é cosseno mesmo, ok? Agora, φ zero é a fase inicial. Como a gente vai tirar a fase inicial? Simples, meu amor. Geralmente, esse cara vai sair daqui, ó, o sistema massa-mola. Você vai esticar ele e vai soltar. Então, se você pensar numa circunferência, se o cara sai daqui e está correndo lá para a esquerda, né, sentido anti-horário, se ele sai daqui, ele sai do ângulo zero. Se o exercício estiver começando com o sistema massa-mola passando pelo meio, o movimento circular dele vai estar aqui em cima, 90 graus. Então, a fase inicial geralmente será 0 ou 90 graus, que lá em radiano é π sobre 2. Mas esse é um papo que eu quero falar para vocês amanhã, ok? Segura aí. O que eu quero mostrar para vocês hoje? Fase inicial. Quem que é ômega? Velocidade angular. Só que isso é para o movimento circular. Quando a gente traz para o movimento harmônico, ômega passa a ser chamado de pulsação. Simon, como eu vou descobrir a pulsação para jogar aqui? Porque a amplitude vai ser dado no enunciado. A fase inicial eu vou tirar do enunciado. O tempo vai ser dado no enunciado. Então, como eu vou tirar essa pulsação para jogar aqui e resolver o meu exercício? Você pode, por favor, olhar no seu caderno aí e falar para mim a equação da velocidade máxima do oscilador massa-mola? Simon, você pode repetir, por favor? Repito, você pode olhar no seu caderno e falar para mim a velocidade máxima do sistema massa-mola no caderno? A vezes raiz de K sobre M? É isso? Amplitude, raiz Vezes de K K sobre M. sobre M. Isso é a equação no movimento harmônico. No movimento circular, aí é para quem vai lembrar, né? Vai puxar lá, eu também posso chamar a velocidade de ômega R. Quem lembra disso? Eita! Movimento circular uniforme, velocidade também é ômega vezes R. Por que você colocou R vezes ômega, Simon? Porque justamente o raio, no movimento harmônico, a gente está chamando de amplitude. Então, eu quero que você faça uma comparação chamando o A de raio. Então, sobrou para ômega o que, moçada? Raiz de K sobre M. Então, eu quero muito que você grave na sua cabeça, a partir de agora, que a abençoada pulsação ou velocidade angular, como a gente costuma chamar, no movimento harmônico do massa-mola, pode ser calculada
conforme a raiz de K sobre M. Isso aqui é muito legal, porque todo o sistema massa-mola, você vai ver no exercício que eu vou mostrar para você amanhã, ele de cara te dá a constante da mola e a massa. Isso é o sistema massa-mola, né? É uma mola com uma massa. Então, na hora que ele te der a constante e a massa, de cara ele estará te entregando a pulsação. Desde que você se lembre que a pulsação é raiz de K sobre M. Simon, qual Fala que é para a mim. unidade de K mesmo? A unidade de K, Newton por metro. Aí se aparecer lá, Newton por metro por grama ou quilo, quer dizer que ele Quilograma. está dando quilograma, ele está dando a pulsação? Yes. Obrigada. Só que segurem essa questão da unidade para a nossa aplicação de amanhã, tá? Não se preocupem, eu vou tirar aqui o rostão para vocês darem um print, porque vai sair a aula a qualquer segundo aí. Tira um print aí de primeira. Amanhã nós veremos a aplicação dessa equação